quinta aula do nosso curso de acompanhamento farmacoterapêutico no paciente com diabetes mellitus. Nessa aula, vai ser uma aula muito importante porque a gente vai colocar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessas últimas aulas para o paciente, né? Então, como a gente pode informar esse paciente de uma forma que faça sentido para ele e para que ele possa realizar esse tratamento e realize a adesão desse tratamento, certo? Então, a gente falou muito sobre essa palavra, né? Individualizado, né? Então, o controle glicêmico desse paciente deve ser individualizado de acordo com a situação clínica, né? Então, lembrando os critérios, né? Os parâmetros de avaliação vão ser a hemoglobina glicada e as glicemias capilares ou plasmáticas determinadas em jejuns nos períodos pré-prandiais, antes de alimentação, 2 horas após as refeições e também ao deitar. Então, existem aqui a gente vai falar sobre 5 situações clínicas, né, no controle desse paciente. Então, precisamos considerar quem é este paciente que a gente vai trabalhar, né? Então, é um paciente adulto, é um paciente idoso, um idoso comprometido, um idoso saudável, é uma criança, né? No caso ali do paciente com diabetes do tipo 1, né? Ou até do tipo 2, crianças, né? Porque tem acontecido maiores casos ali na adolescência, na infância, nesse controle, nessa falta de controle glicêmico desses pacientes. Então, só lembrando que os valores normais de glicemia para os adultos não gestantes, né? De 70 a 99 miligramas por decilitro e de hemoglobina glicada menores que 5,7%. Na próxima tabela, nós vamos falar um pouco sobre essas alterações. Então, acompanhem comigo aqui na tabela. Pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, né, vão ter ali uma hemoglobina glicada maior que 7%. Tá? Essa é uma meta de controle da hemoglobina glicada desse paciente, né? Paciente com glicemia de jejum pré-prandial vai estar ali de 80 a 130 miligramas. Uma glicemia de 2 horas após a alimentação, né? Pós-prandial, maior que 180. E uma glicemia ao deitar de 90 a 150 miligramas. Tá? E o tempo de hipoglicemia menor que 4%, ali com a faixa de mais de 70 miligramas por decilitro. Tá? E quando o paciente é idoso saudável, né, vai ter hemoglobina glicada por volta ali de mais que 7,5%. A glicemia de jejum varia um pouco só, de 80 a 130, né? Mesma faixa ali, se a gente for considerar o paciente já com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Glicemia pós-jejum, mantém a mesma coisa, maior que 180. A glicemia ao deitar vai estar entre 90 a 150 miligramas. Já no paciente idoso comprometido, né? Um paciente mais frágil, vai estar ali na faixa de 8% da hemoglobina glicada, vai variar um pouco mais a glicemia de jejum, de 90 a 150 miligramas, e maior que 180 na glicemia pós-prandial, mantém igual. Aí a glicemia ao deitar vai ser de 100 a 180 miligramas. No paciente idoso muito comprometido, nós vamos evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia. Já não vai, porque como ao longo da fragilidade desse paciente, percebam que a hemoglobina glicada desse paciente vai aumentando conforme o comprometimento desse paciente, né? Então, a gente vai só evitar que ele tenha sintomas de hipoglicemia ou hiperglicemia, tá? E aí, vai variar a glicemia de jejum pré-prandial de 100 a 180 e a glicemia ao deitar de 110 a 200. Mas por que a gente está falando sobre isso?
Porque às vezes nosso ímpeto, né, como farmacêuticos, como profissionais da saúde, é tentar deixar até 99 miligramas. Só que até 99 miligramas é um indivíduo saudável, né? Então, para um paciente com diabetes, os parâmetros não podem ser os mesmos, né? Ele vai ter uma dificuldade maior de manter essa glicemia e essas metas dão um norte para a gente poder verificar se esse tratamento que ele está fazendo, se ele está realmente fazendo adesão ao tratamento e também se está mantendo dentro do esperado ali, né? Então, ali de crianças e adolescentes é bem parecido ali com um paciente diabético, né? Então, vai ser maior do que 7%, a glicemia de jejum vai ser menor, de 70 a 130, e a glicemia de 2 horas após a alimentação maior que 180, e a glicemia auditar de 90 a 150. Então, é importante a gente conhecer este paciente, né? Nessa tabela, eu achei ela bem interessante, também está na nossa diretriz brasileira de diabetes, que ela classifica o estado clínico do idoso. Se o idoso é saudável, o que ele vai apresentar? Poucas comorbidades crônicas, estado funcional preservado e estado cognitivo preservado. Então, aquele paciente idoso que vai ao mercado, que faz as suas compras, até mesmo aposentado, ainda trabalha com alguma coisa, enfim, o paciente não precisa de ajuda nas atividades básicas da vida diária, né? E o paciente comprometido, vamos ver aqui, múltiplas comorbidades crônicas. Então, aquele paciente que já tem outras doenças metabólicas, provavelmente, né? Ele vai ter ali, provavelmente, um colesterol mais alto, de difícil controle, pode ser que tenha uma obesidade, pode ser que já tenha uma pressão alta, então ele vai ter outras comorbidades crônicas, vai ter um comprometimento funcional de leve a moderado, então ele não necessita sempre de ajuda, mas para algumas questões ele vai precisar, ele não é totalmente dependente de ajuda, mas para algumas atividades talvez ele necessite. E vai ter um comprometimento cognitivo moderado, ou seja, ele vai ter alguns lapsos assim de memória, né, digamos, porém ele é ambientado, ele sabe o ano que nós estamos, ele sabe quanto tempo que vai levar para ele ir até o hospital, por exemplo, né? Então é um paciente comprometido, mas não muito comprometido, né? E o paciente muito comprometido vai ter ali uma doença terminal já, né? Ele provavelmente já está hospitalizado há algum tempo ou está até numa instituição, né, de longa permanência, uma casa de repouso, né, como a gente também chama. Vai ter um comprometimento funcional grave, então provavelmente ele não anda sozinho ou anda com auxílio de algum instrumento, seja cadeira de rodas, seja muleta, seja aqueles andadores, e também podem ter um comprometimento cognitivo grave. Então, o paciente pode ali utilizar medicamentos psicotrópicos, né, questão de Alzheimer, na questão até de esquizofrenia, né, que alguns pacientes acabam apresentando. Então, é interessante que a gente saiba essas classificações para justamente a gente saber as metas que esse paciente vai ter e como que a gente pode esperar o controle glicêmico desse paciente, certo? Então, ao orientar esse paciente, a gente precisa orientar ou explicar ao paciente sobre esses exames, ao invés de se assustar, nossa, tá mais que 99. Bom, dependendo do estado do paciente, vai estar mesmo, né? Então, é importante que ele fique dentro das metas, mas é importante que a gente saiba essas metas, né? Então, verificar esses critérios e condições desse paciente, né? Se o paciente já está fazendo uso de algum medicamento, é importante verificar se esse medicamento está mantendo os valores de glicemia dentro dessas metas estabelecidas. Então, o paciente vai lá na farmácia,
ou no posto de saúde, procura o farmacêutico e te mostra o exame de hemoglobina glicada e você verifica que está acima de 9% essa hemoglobina glicada. Então, se ele já faz uso de alguma classe de antibióticos orais, no caso do paciente com diabetes do tipo 2, ele provavelmente vai ter que começar a utilizar a insulina, né? Então, é importante que a gente tenha esse norte para poder acompanhar esse paciente de forma que ele conheça o que está acontecendo com esse tratamento, para que ele não pare esse tratamento mesmo com, não estou sentindo aquela tontura da hiperglicemia, né? Não estou sentindo mais tanto enjoo, e aí para o medicamento. Não, a gente deve colaborar para que esse paciente continue a adesão ao tratamento dele. E também, se esse paciente está lá na sua farmácia, você está acompanhando a glicemia dele, mesmo ele tomando esse medicamento, continua alterada, combine com esse paciente de fazer um controle glicêmico após a alimentação ou em jejum por determinado tempo e referenciar o médico do que está acontecendo com esse paciente, né? Quando o paciente chega com as anotações do controle glicêmico dele, a ação do médico pode ser diferente e isso pode acarretar também em complicações crônicas que esse paciente pode ter, né? Então, é importante que a gente saiba toda a fisiologia da doença, os tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, para justamente a gente fazer parte desse processo de educação em saúde desse paciente. Deve ser explorado esse potencial no profissional da saúde e nós que sabemos essa parte de medicamento ou precisamos saber essa parte de medicamento para orientar esse paciente ao lidar com essa doença, ao lidar com esse diagnóstico, certo? Então, antes da gente realizar as orientações ali, né? Então, eu preciso saber, a gente falou um pouco, né, sobre o comprometimento desse idoso, quais as condições clínicas desse idoso. Então, é importante que eu saiba a idade desse paciente, o estado emocional desse paciente, a situação familiar que esse paciente se encontra, a situação financeira desse paciente também e a educação do paciente. Então, esse paciente, né, ele tem capacidade funcional? Como que tá comprometida? Ele precisa de ajuda para algumas atividades? Ou ele é totalmente dependente? Ele tem alguma fragilidade? Ou seja, ele já relatou alguma queda, alguma dificuldade ao andar que você pode perceber, alguma questão de sarcopenia, né? Questão de fragilidade nos ossos ao andar. Esse idoso possui alguma comorbidade? Se ele faz uso de algum medicamento para colesterol, por exemplo, para hipertensão, para o coração, ele já realizou algum implante cardiológico, algum stent, alguma coisa, já passou por alguma situação de infarto, derrame. E também qual que é o risco dele de hipoglicemia, ele já relatou isso, ele já passou por esse processo de hipoglicemia. Então é importante que a gente conheça esses fatores relacionados à idade desse paciente. Uma outra parte é o estado emocional desse paciente, né? Então, o momento do diagnóstico e de enfrentamento da doença é um momento que a gente precisa, que é delicado, né? E a gente não vai falar todas as informações para ele de uma vez, todas as complicações crônicas, o pé diabético, né, que pode ter nesse paciente. Não, a gente vai acolher esse paciente, né? A gente vai acolher esse paciente, oferecer escuta ativa, né? O paciente no balcão da farmácia ou na consulta farmacêutica não é muito sobre o que a gente vai falar, mas sobre como a gente vai ouvir e como a gente vai entender essas informações, né? Então, às vezes, alguns detalhes podem passar despercebido ali. Então, tente escutar o seu paciente para que tenhamos mais informações ali que a gente possa trabalhar. Às vezes, nessa escuta, você pode perceber ali
sobre alguma situação familiar que tem chateado ele, alguma reclamação sobre o medicamento, algum efeito adverso, e a gente pode entender melhor a situação deste paciente, certo? Então, é importante que a gente tenha este cuidado na questão do estado emocional desse paciente. Então, sobre a situação familiar, né? O paciente mora sozinho, né? Às vezes ele é aquele idoso que é comprometido, mas ele faz as coisas deles, faz o corre dele, vai, trabalha, vai no mercado, vai no hospital, até faz favor, né, para outros familiares ali, né? Então, se ele mora sozinho ou não, se ele mora com alguém na família, é importante neste acompanhamento tentar entender com quem que ele mora, se essa pessoa que ele mora também é um cuidador, essa pessoa auxilia ele na aplicação de insulina, no controle de glicemia diário dele, se essa pessoa, como que é o conhecimento dessa pessoa sobre a doença, né? E também é interessante que essa pessoa, se é um cuidador, se é um familiar próximo, que essa pessoa também participe de algumas conversas na consulta farmacêutica, na orientação ali, mesmo que no balcão. Tá? Então, se a família é próxima, né? Às vezes pode ocorrer alguma situação que o filho, às vezes, não é muito próximo, porém, o filho não é muito próximo, porém, adquire aí o medicamento para esse paciente, ou tem alguma rixa familiar ali, porém precisa do auxílio dessa pessoa. Então, é importante que a gente entenda essa questão diária. Pode parecer muito a questão de casos de família, né? Porém, o farmacêutico é um profissional da saúde, então ele deve entender toda essa parte, assim, né? E quais familiares esse paciente tem maior vínculo, às vezes ele tem maior abertura ali com uma irmã ou com uma sobrinha, né? A gente que tem velhinho, né, próximo assim na família, sabe que às vezes um jeitinho da sobrinha, da neta falar, talvez tenha um incentivo maior e um efeito melhor a esse paciente. E uma situação, né, um tópico que às vezes pode ser delicado para esse paciente, né, é a questão financeira. Então, esse paciente trabalha, ele recebe sustento de alguém da família, do filho, da filha, né? Como geralmente ele adquire esses medicamentos, ou ele retira esse medicamento no Sistema Único de Saúde, ou na farmácia popular. Então, a gente dá para entender um pouco mais sobre essa questão, porque se ele retira medicamentos no SUS, talvez possa faltar em algum momento, e aí teria que ir em algum outro posto de saúde, ou entrar com alguma petição, né, no Ministério da Saúde, enfim, a gente precisa entender, porque pode ser que esse paciente não esteja aderindo a esse medicamento por conta dessa dificuldade de aquisição, né? Então, é importante entender a classe farmacoterapêutica que esse paciente vai fazer uso, para saber se está dentro do orçamento dele, né? Ou se ele vai precisar de ajuda para adquirir esse medicamento, tá? E qual que é o nível de educação do paciente, né? O paciente é alfabetizado, né? Então, ele fez todo o ensino escolar. Então, são questões que a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente faz, né, esse curso, se aprofunda, faz um folder bonito lá pro paciente, para entregar para o paciente como forma de educação e saúde, porém esse paciente não vai saber ler, né? Podem acontecer situações nesse sentido, então é importante que a gente, antes de entregar o material, antes da gente fazer uma orientação, é importante que a gente saiba essa situação de educação do paciente. É bem importante, né, que quando a gente for fazer essa orientação, a gente anote esses dados para o paciente, porque também é uma situação chata, né, que às vezes a gente, até quando a gente vai
no médico mesmo, né? Às vezes você passa com o médico há 3 anos, né? Só que o médico não vai, ele sabe seu nome porque tá ali na ficha, mas ele não sabe exatamente os seus problemas de saúde, né? Se não é às vezes é uma consulta uma vez por ano, às vezes é uma consulta ali recorrente, porém, a gente pode ter uma relação melhor com esse paciente quando a gente anota esses dados, anota o nome dele, a idade dele, a data de aniversário. A gente pode ter esses dados como se fosse um prontuário. Tem ficado cada vez mais comum o uso de prontuários eletrônicos na farmácia, né? Temos muitos softwares hoje em dia que podem auxiliar nessa questão. Então, isso auxilia quando a gente vai fazer o serviço farmacêutico ali de aferir a glicemia, de aplicar uma insulina, de fazer uma orientação. É importante que a gente conheça esse paciente, né? E dessa forma, ele vai se sentir acolhido. É muito melhor quando a gente vai num serviço de saúde e é chamado pelo nome, é chamado ali com atenção, com cuidado para esse paciente, né? Então, tem os softwares disponíveis, né? Enfim, mas a gente pode fazer também de forma simples, que seria num arquivo, anota numa folha de papel e vai passando esses dados para um arquivo lá do paciente, algumas glicemias que ele possa anotar, incentivar esse paciente a monitorar a glicemia dele, conforme a gente comentou nas últimas aulas, a importância disso, para a gente verificar onde tem sido a hiperglicemia, se tem tido hipoglicemia. Então, ao realizar esse serviço na sua unidade de saúde, é importante ter essas anotações, né? Então, antes da gente chegar, né, com todas as informações, avaliando todos esses critérios que a gente já conversou, sobre idade, sobre a autonomia do paciente, perguntar para o paciente o que ele sabe sobre a doença, né? Às vezes ele tem alguns mitos, ou algumas crenças que podem dificultar o tratamento da doença, né? Então, por exemplo, um paciente com pré-diabetes, quando você vai orientar ele sobre o uso, ele fala assim, acho que não vou usar isso não, porque eu não tô com uma glicemia alta, enfim. Não, você deve incentivar esse paciente a utilizar esse medicamento, porque isso justamente vai evitar complicações crônicas mais para frente. Então, é importante que a gente saiba o nível de conhecimento dele sobre a doença, qual que é o nível de autonomia desse paciente. Esse paciente consegue tomar o medicamento sozinho? Ele precisa de algum auxílio? Se ele sabe ler ou não sabe ler, como que ele faz o controle desse medicamento? Ele precisa de algum auxílio para realizar o uso desse medicamento na posologia correta? Como esse paciente se alimenta, né? Essa questão é uma questão muito importante, porque é muito comum, até nas orientações que a gente passou, né, das posologias ali, após a refeição, ou após almoço, café e janta, né? E se esse paciente não toma café da manhã, se esse paciente, de repente, não almoça direito, ou ele come mais durante a janta, né? É importante que a gente saiba qual que é o hábito alimentar desse paciente. Então, de novo, né, como a gente comentou ali na autonomia, como ele toma esses medicamentos, né? Ele se lembra de tomar diariamente? Qual que é a sua adesão ao tratamento, né? Ele entende qual que é a adesão desse tratamento. Então, é importante, antes de informar todas aquelas complicações crônicas, todo o mecanismo de ação desse paciente, verificar se esse paciente realmente sabe para que ele está usando aquele medicamento. E também, se ele tem algum problema relacionado ao uso daquele medicamento, algum efeito adverso que o incomoda, de repente, até uma contraindicação ali, quando você vê todo o histórico desse paciente, né? Então, a gente precisa esclarecer para o paciente, e isso não vai ser feito, não vai acontecer na primeira conversa, né? Na primeira conversa, a gente deve conhecer esse paciente, de repente, ali, através da escutativa,
identificar fatores que possam prejudicar esse paciente, trazer ali à tona tratamentos não farmacológicos, a importância do tratamento farmacológico, né? Porém, para estabelecer essa relação de confiança com o paciente, leva tempo, né? Quem nunca foi a um médico e não gostou muito bem da forma como que ele lidou e procurou um outro profissional. É porque aquele profissional não passou confiança para ele, né? Então, quando a gente acolhe esse paciente, quando a gente entende toda essa parte do paciente geral, né? Isso vai trazer mais firmeza para ele sobre esse tratamento. Então, combinar com esse paciente sobre outras conversas, outras consultas, de repente fazer um pacote para esse paciente, né? Com o familiar, se necessário, se houver alguma resistência no início, não cobre no início, né? Então, vá aos poucos com esse paciente, né? Pode ser que ele demore para confiar. Então, é importante nessa consulta farmacêutica trazer à tona o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico como aliados, né? Mudanças no estilo de vida que serão importantes ao combate às complicações crônicas desse paciente. Também a importância de nós, como farmacêuticos, entendermos sobre as propriedades farmacológicas dos medicamentos que esse paciente faz uso. Então, aqui na aula, né, na segunda aula, que a gente falou sobre todas as classes farmacêuticas, o paciente não vai utilizar todas, né? Pode ser que ele use um tratamento combinado, uma terapia dupla, uma terapia tripla. Então, a gente, numa segunda conversa, pode entender um pouco mais sobre esses medicamentos. A gente não vai ter condições de decorar tudo, né, de uma vez. Porém, é importante que a gente saiba essas propriedades farmacológicas para que, ao passar para esse paciente, ele entenda a necessidade e as vantagens desse efeito do paciente. De novo, né, se atentar aos efeitos adversos que o paciente pode ter. E às vezes ele vai tratar esse efeito adverso com outro medicamento. Então, se esse efeito adverso está atrapalhando a vida desse paciente, é importante que haja uma conversa ali com o médico, uma carta de referência a esse médico, para que possa ajustar esse tratamento farmacológico. Então, há algumas ações práticas que a gente já comentou para a gente ressaltar para esse paciente, né? Seria comer saudavelmente, a prática de atividades físicas, o monitoramento da glicemia, principalmente no início de tratamento, né? Para que ele conheça como que ele está, quais são os sintomas quando ele está com essa hiperglicemia, do paciente tomar os medicamentos de forma correta, né? E também do paciente prevenir, detectar e tratar complicações crônicas. Então, o paciente ali percebeu uma visão mais turva, né? Então, indicar a ele, o profissional oftalmologista, para que possa verificar essa vista, para ver se não se não vai ter que entrar com algum outro medicamento para ter um controle dessa glicemia. Então, a nossa maior ferramenta, no final das contas, vai depender do paciente, da adesão dele aos tratamentos, tanto farmacológicos como não farmacológicos. E a nossa ação como farmacêuticos também é auxiliar esse paciente na forma correta de tomar esse medicamento, de forma que seja praticável. Então, não adianta eu colocar, senhor José, o senhor vai tomar o medicamento às 8 horas da noite, da manhã, às 16 horas e às 20 horas da noite. Sendo que às 8 horas da manhã ele está trabalhando, às 16 ele está finalizando o turno do trabalho, e às 20 horas, de repente, ele já está até indo dormir, né? Então, essa questão dos horários, elas podem ser modificadas em questão da vida do paciente. A gente não está alterando a prescrição desse paciente, mas a gente está tornando que essa farmacoterapia seja praticável para esse paciente, porque não adianta nada que tenha uma posologia, mas o paciente não consiga realizar essas doses. Então, há estratégias para melhorar a adesão,
nós temos aqui algumas formas, né? Então, aqui, nessa parte daqui tem uma mesa, né, de café da manhã ali, com os medicamentos que o paciente pode fazer, vai fazer uso ali, à tarde um solzinho, à noite pode ser uma lua, alguma coisa assim. Então, são formas que a gente pode fazer para que o paciente identifique esse paciente. Não precisa nem ser tão rebuscado, mas se o paciente for ali analfabeto, é importante que tenha o desenho, né, do sol, da lua, não precisa nem escrever assim, mas colar a caixa, o nome do medicamento da própria caixa, para que ele visualize aquele medicamento de forma clara, né? Aqui também desse lado, sobre o nome dos medicamentos, a dose que esse medicamento, para quê, né? Então, para a gente identificar ali para o paciente, para qual comorbidade ele está fazendo uso. De novo, o paciente pode ter várias comorbidades, então vai ter o medicamento ali do diabetes, vai ter o medicamento ali do colesterol, da hipertensão, de repente, né? Então, é importante que esse paciente saiba para que ele está tomando esse medicamento. O médico que passou, né? E alguma instrução de uso ali desse medicamento. Então, existem várias formas, né? E aconteceu até um episódio na farmácia de uma paciente. Na verdade, era uma paciente também, porém ela estava cuidando do seu marido, que era um pouco mais idoso do que ela, e ela estava completamente perdida na questão dos horários desse paciente, porque ele usava muitos medicamentos. Então, eu parei com ela, sentei, a gente viu alguns medicamentos que não necessariamente precisavam ser em horários fechados, né? Então, a gente viu ali algumas formas e ela ficou muito grata, né, com esse serviço. Então, são pequenas ações que podem ajudar esse paciente a ter uma adesão melhor a esses tratamentos, né? Então, a gente pode falar sobre os benefícios do tratamento referente à adesão desse paciente para evitar as complicações crônicas. Então, falar sobre as complicações crônicas na questão da adesão faz muito sentido, porque ele vai entender que a doença não é simples, né? Não é só um aumento de glicemia no sangue, mas todas as complicações crônicas que podem ocasionar se isso não for tratado. Então, se necessário, busque materiais específicos na internet para orientação, elabore para esse paciente, né, algo que ele consiga enxergar de acordo com as necessidades do paciente, inclua os familiares desse paciente no cuidado da doença. Isso é extremamente importante e pode auxiliar muito. Então, aqui a gente vai ter alguns medicamentos que vão ter ação no controle glicêmico. Ora, o paciente, como a gente falou, né, o paciente vão ter outras comorbidades, então pode ser que ele use um AS ali, né, por conta do problema no coração, problema de antiagregação plaquetária, né, então ele tem alto efeito hipoglicemiante. Então, o que vai fazer? Não vai usar o AS, não. Então, a gente vai ver um horário que faça sentido para ele tomar aquele AS, né? Então, de repente, tomar o AS após uma refeição, porque já vai ter um aumento da glicemia após a refeição, talvez seja uma estratégia. Então, se atente a essas questões, né? Por exemplo, inibidores da ECA, que é inibidor da enzima conversora de angiotensina, ali no controle da pressão alta, captopril, enalapril, lisinopril, buspril, né? Então, eles podem promover uma queda importante na glicemia. Então, em qual momento que é interessante a gente colocar esse medicamento? Geralmente, pode ser que seja melhor após as refeições, né? Então, às vezes, o paciente pode utilizar um estrógeno, um progestágeno, né? Eles vão aumentar a glicemia, né? Os diuréticos vão ter também um efeito hiperglicemiante quando combinados naquele grupo das sulfonilureias. Os corticoides, então o paciente passou por um tratamento de infecção do respiratória superior,
Então, ele vai utilizar o corticoide combinado com o antibiótico. Então, a importância de fazer um desmame desse corticoide corretamente, tá? Às vezes, o paciente também vai utilizar os medicamentos antipsicóticos, a clozapina, a losapina, né, que muitos pacientes idosos utilizam. Então, esses medicamentos vão fazer um ganho de peso ali, vão ter esse efeito colateral. Então, é importante que a gente entenda como que esse paciente, o que esse paciente tem usado, como que ele tem agido referente a esses efeitos colaterais, né? Então, a gente pode entender nosso paciente como um dado de 20 lados, né? Ele vai ter diversos fatores, diversas facetas, né? Porém, é importante a gente acompanhar esse paciente de forma integral. E se no diabetes tem sido metas que o paciente não tem alcançado, então, vamos trabalhar essas metas aí nesse paciente. Então, vamos falar sobre a aferição de glicemia aqui no estabelecimento de saúde, mas também para você orientar o seu paciente a fazer essa aferição. Então, é permitido pela Anvisa, então é importante, novamente, né, verificar os critérios com a Anvisa local, bancadas, pia, o descarte adequado de material pérfuro cortante e também de biológico, né? Então, no seu estabelecimento, é importante que tenha um glicosímetro de melhor custo-benefício, né, para realizar a aferição dessa glicemia, ou algum outro aparelho. Hoje em dia temos alguns aparelhos que até são conectados com o computador, ou que tenha essa transmissão de dados, né, em certo período de tempo. Então, é interessante que seja de melhor custo-benefício, e também o valor das fitas e a validade. Às vezes o paciente compra uma quantidade exorbitante de fitas, porém ele não se atenta na validade delas. Então, é interessante que se o paciente vai fazer a aferição 7 vezes ao dia, então é importante que ele tenha essa atenção em relação à quantidade. Então, para que serve o glicosímetro? Então, ele vai avaliar os níveis de açúcar no sangue naquele momento, né? Então, é importante também a gente entender como que esse paciente está no dia, se ele se alimentou, se ele realizou o uso do medicamento, qual doença que ele está tratando, se é o diabetes tipo 1, tipo 2, entender essa questão, né? Então, o glicosímetro aí pode ser utilizado várias vezes ao dia, podendo variar de acordo com a alimentação da pessoa, né? Então, normalmente, as pessoas pré-diabetes e com diabetes tipo 2 necessitam medir a glicose de 1 a 2 vezes por dia, enquanto os pacientes diabéticos que fazem uso de insulina podem estar até 7 vezes ao dia. Então, o glicosímetro, como que ele funciona? Ele vai ter o aparelhinho, vai ter a fita reagente, e você vai ter que ter uma lanceta, né? Tem aquelas lancetas de uso único, né? Que já descarta, ou uma canetinha que vai ter a agulha ali, vai realizar o furo no dedo do paciente. É importante também fazer a rotação desses dedos, né? A variação de local, por conta também, lembrando também que pode ter a atrofia ou hipertrofia desses dedos, né? Então, é interessante que haja uma rotação do local, né? Então, vai acontecer ali uma reação química na fita, e aí vai gerar o valor de glicemia para esse paciente. Então, a quantidade de açúcar circulante naquele momento vai ser ali detectada. Então, alguns momentos chaves na aferição dessa glicemia, né? Geralmente em jejum, principalmente no início do tratamento, é importante a gente verificar a glicemia dele em jejum. Ele está realizando uma hiperglicemia ou está sendo uma hipoglicemia. Então, precisamos avaliar e também
incentivar que o paciente realize esse monitoramento pós-alimentação a partir de 2 horas e ao deitar. São momentos chaves ali neste controle da glicemia, né? Então, precisamos orientar quanto à validade das fitas, né? A gente já comentou sobre isso, e também o ambiente de estocagem, né? Assim como os medicamentos, né? Não deve ser um local que haja umidade e muito calor, né? É importante que seja em local fresco, geralmente no interior de armários, né? Desde que não tenha umidade ali. Não guardar tanto o medicamento quanto essas fitas em banheiro, porque possui muita umidade, né? E a calibragem do aparelho conforme a orientação e necessidade que o fabricante informa ali para você. Então, são algumas orientações nesse sentido, né? Aqui a gente vai falar agora um pouco sobre como o paciente pode buscar os recursos no SUS, se tiver necessidade, né? Então, alguns medicamentos que estão disponíveis no componente básico de saúde, tá ali a glibenclamida, a metformina, que a gente comentou, a glicazida também, de 30 e 60 miligramas, as insulinas, né, humana, NPH e humana regular, algumas tiras reagentes, as lancetas para punção, a seringa acoplada, a seringa com agulha acoplada para aplicação de insulina, glicosímetros e lancetadores. Então, é importante que esse paciente, se ele não tem a condição de comprar, buscar no serviço de saúde, né, no posto, ou até você mesmo, e procurar entender como que funciona para ele retirar esses insumos. E também aqui os medicamentos disponíveis no farmácia popular, né? Então, como esse paciente pode ter várias comorbidades, eu trouxe aqui todo o elenco do farmácia popular, uma planilha ali a mais atualizada, né, que é de julho de 2024. Então, temos aí aqui, ó, do diabetes, ele tem disponível a metformina de 500, como a gente falou, a glibenclamida, a insulina regular, e também aqui embaixo a dapaglifosina de 10 miligramas, é uma diabetes com a doença cardiovascular. Então é importante verificar também o que precisa para retirar esse medicamento no SUS, no farmácia popular, todas as diretrizes ali, tá? Então, a abordagem ao paciente diabético deve ser cuidadosa, né? Clara, personalizada, envolvendo uma comunicação de informação sobre a doença, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, né? E estabelecer essa relação de confiança é primordial, como a gente comentou. Então, essa foi a nossa aula, nossa finalização de curso.